Evangelho de Maria, a mulher que venceu o mal. Padre Gabriel a morte, voz Bruno Corrêa. 21º dia, sábado, dia de Maria. Disse-á que, no grande tríduo pascal, há como que um vazio, uma pausa de espera e de silêncio entre a crucificação e a ressurreição. Esse vazio, porém, é preenchido por uma pessoa que tem o coração cheio de esperança e de certeza. Porque a sua fé, e somente a sua fé, não se abalou. Quando Deus anuncia no Gênesis, é ela o sinal de que virá o Salvador. Seu nascimento é celebrado como o surgimento da aurora que anuncia o sol, Cristo. O Sábado Santo é o dia típico de Maria. E cada vez mais se está difundindo o costume de celebrar nesse dia a hora de Maria. O mundo somente espera por ela, porque só ela espera a hora do triunfo. Os outros não. Para os outros, esse sábado continua sendo um dia angustiante, do qual restam somente lembranças dolorosas, incógnitas e trevas. Os pensamentos das principais testemunhas abrigavam apenas lembranças tristes, a morte atroz de Jesus em seu contexto humilhante, ainda mais indigno pelo comportamento de seus amigos. Havia-se consumado a traição de Judas, que pusera fim à sua vida de apóstolo, enforcando-se em desespero. Satanás realmente havia se apoderado dele. Pedro, impulsivo e generoso, depois de sua tripla negação, não tinha outra alternativa além de derramar lágrimas amargas de arrependimento. Os demais apóstolos não souberam fazer nada além de fugir. Não conseguiam superar o medo de que fossem descobertos. Por isso mantinham-se em casa com as portas bem fechadas. Também as mulheres, seguidoras fidelíssimas de Jesus, tinham apenas uma preocupação: em meio ao pranto, concluir o embalsamento do corpo morto de Cristo. Dado que naquela sexta-feira à tarde tiveram de sepultá-lo depressa devido à chegada do grande sábado. Era evidente em todos a ausência de qualquer esperança, a impressão de que tudo se acabou. Nem passava pela cabeça deles que tudo ainda estava por vir. Ninguém pensava que aquele sangue derramado pela nova aliança abria o caminho do novo povo de Deus. A ressurreição chegará como uma dessas surpresas, nas quais é difícil crer, confirmadas por provas que se seguirão em cadeia. Primeiro o sepulcro vazio e os anjos que proclamam: não está aqui, mas ressuscitou. Lucas 24:6. Em seguida, as diversas aparições a pessoas, a grupos, a um conjunto de cerca de 500 fiéis. 1 Coríntios 15, de 6 a 8. A liturgia pascal se caracterizará pelo canto de louvor dirigido à Virgem. Rainha do céu, alegra-te, porque o teu filho ressuscitou, como havia prometido. Porém, antes, naquele sábado silencioso, a única chama de fé da humanidade que permanece acesa é a chama de Maria. Para ela teria sido uma grande libertação poder morrer com o seu filho. Mas era preciso iniciar a nova missão de Mãe Nossa, recebida justamente de seu filho em agonia. Também a isso dera o seu fiat. Sua missão começa exatamente nesse sábado, quando oferece a Deus algo precioso, do qual ninguém se apercebe, uma fé inquebrantável. Apenas Maria crê, e pensa no que ninguém crê e ninguém pensa. Apenas ela está preparada para o grande acontecimento que ninguém mais esperava.
Terá lembrado aquele terceiro dia em que encontrara Jesus no templo, ou relembrando um outro dia, quando seu filho se uniu a ela em Caná e transformou a água em vinho. Depois, na quinta-feira santa, ele transformou o vinho em sangue. Ou voltaria a lembrar as palavras que provavelmente lhe contaram, quando Jesus, pronunciando a paixão, concluía sempre com uma frase que os apóstolos não conseguiam entender: e no terceiro dia ressuscitarei. É certo que o seu coração estava cheio de esperança, de certeza. No entanto, aquele sábado transcorria estranho. Os guardas revezavam-se em turnos para vigiar o sepulcro fechado, que tinha um cadáver dentro, como se o homem pudesse impor limites à onipotência de Deus. Todo o povo que tinha ido à cidade estava em festa, porque era celebrada a Páscoa. Não se davam conta de que aquela Páscoa era o sinal profético de uma grande realidade, que já se havia realizado na dor e estava para se transformar em alegria. Um sepulcro objeto de estrita vigilância, a celebração de um rito que havia deixado de ter sentido. São dois entre os muitos anacronismos daquela jornada em que a única que se mantém firme é a fé de Maria. A certeza do que está para acontecer e que subverterá definitivamente as perspectivas da vida humana. Assim, o sábado se transformará no dia de Maria, o dia de preparação para o domingo da ressurreição, que substituirá o sábado judeu como dia festivo para os cristãos. Operar-se-á um lento aprofundamento cultural e litúrgico para chegar, no século IX, a uma oficialização do sábado dedicado a Maria, com missa e ofícios próprios da Virgem. Porém, o primeiro arranque, o ponto de partida, será exatamente a importância que teve a Virgem naquele sábado santo. Desponta por fim o alvorecer de domingo. Um pequeno grupo de mulheres dirige-se ainda na madrugada ao sepulcro. São as mesmas que tínhamos vistos aos pés da cruz, mas falta uma, a mais importante. Como é que Maria não está com elas? É uma ausência significativa. Talvez o Senhor ressuscitado já tenha aparecido a ela, ainda que o Evangelho não o mencione. Ou talvez esteja tão certa de sua ressurreição que não comete o erro das outras mulheres, de buscar o vivente entre os mortos. Podemos imaginá-la como quisermos, mas é certo que Maria deixa de ir ao sepulcro por uma razão consistente. As mulheres, admiradas por seu cuidado e fidelidade, encontrar-se-ão com uma surpresa: o sepulcro está vazio. Este fato faz que as pedras mudas adquiram uma importância particular. Por estarem vazias, tornam-se as primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo. Por isso o Santo Sepulcro se transformará no lugar mais venerado, amado e visitado pelos cristãos. Depois virão as diversas aparições do ressuscitado, que farão os discípulos de Jesus gritarem entre si: Jesus Cristo vive! Ainda hoje, depois de 2000 anos, a tarefa dos cristãos consiste em gritar a todos os homens: Jesus Cristo vive! Essa é a boa nova que os pode salvar. Reflexões sobre Maria. Sua fé é heróica, mas não há dúvidas de que tinha bases que a sustentavam, as mesmas bases sobre as quais se assenta também a nossa fé. A oração incessante e a meditação profunda nas palavras e obras executadas pelo Filho. Sem esses auxílios, a sua fé não teria resistido. Quando a Bíblia nos fala da fé de Abraão, diz-nos que acreditou com toda a esperança, ou seja, contra todas as evidências dos fatos. João Paulo II chegou a dizer que a fé de Maria foi maior do que a de Abraão. Abraão não viu o filho morrer, Maria sim, e apesar disso ela acreditou. Sobre nós,
As promessas de Deus nunca falham, tampouco seu amor e sua ajuda. Quando as coisas vão bem, é fácil ter fé, porém a fé se prova nas contrariedades. Vale para todos a observação de que as grandes dores e sofrimentos colocam à prova a nossa fé. Ou ela se fortalece ou se perde. Também nós temos a necessidade de recorrer à ajuda da oração e da palavra de Deus.